Que Deus em Cristo continue abençoando a nossa noite. Quando se vai fazer quando a gente vai ver pessoas traçando um perfil de quem é o Espírito Santo de Deus, vamos fazer assim, ó, tu pega uma teologia sistemática. Uma teologia sistemática que foi escrita por um assembleiano, alguém pertencente a um contexto das Assembleias de Deus. Aí daqui a pouco tu pega uma teologia sistemática que foi escrita por alguém que pertence a um contexto presbiteriano, ou então batista, né? Ou então mesmo um irmão da Universal. Né? Você vai ver que no momento em que as pessoas vão traçar um perfil de quem é o Espírito Santo de Deus, vai haver uma unanimidade, uma concordância. Como, por exemplo, todos vão concordar que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Todos vão concordar que o Espírito Santo de Deus ele pode ensinar. Todos concordam que o Espírito Santo de Deus ele pode se entristecer. Né? Mas aí vai acontecer uma coisa. Né? Vai haver um determinado momento em que vai haver uma discordância. Veja bem, ó, todos vão concordar com uma coisa, independente de ser assembleiano, de ser um metodista, ou de ser um presbiteriano, um batista, independente da situação. Todos vão concordar com uma coisa, no momento em que vai ser traçado um perfil de quem é o Espírito Santo. Todos vão concordar que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, que ele pode se entristecer, né? que ele ensina. Né? Mas aí vai acontecer um momento em que vai haver uma discordância. Em que momento é esse? Né? Você veja que algumas reflexões a gente está falando a respeito da questão da experiência empírica. Né? Uma experiência com Deus em que os sentidos naturais eles podem ser tocados e estão envolvidos nessa situação. Né? Então vai haver uma discordância. Todos vão concordar, por exemplo, que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. O metodista, o assembleiano, o meu irmão da Universal, né? Alguém que vem da presbiteriana, de uma igreja presbiteriana, todos vão concordar que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, que ele pode se entristecer, né? Mas vai haver um momento em que vai haver um choque de opiniões. Em que momento? É quando se faz uma pergunta, a seguinte pergunta: quais são que tipo de reações físicas acompanham aquele ou aquela que tem um contato com esse Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus? Aí você vai ver que no que é concernente à questão de teologia sistemática, isso não é uma crítica não, é uma observação. Né? A gente não vai ver o quê? Uma preocupação em se fazer um trabalho. Por exemplo, o que acontece com alguém quando essa pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus? Né? Aí pelo fato de não se haver uma concordância, por exemplo, aí você vai entrar... A internet hoje é o maior exemplo disso. Aí pelo fato de não haver uma concordância, o que acontece? Você vai ver na internet, por exemplo, muitas críticas ao chamado movimento pentecostal. Aí você vai ver algumas pessoas, né, criticando a questão do pular, a questão de alguns irmãos e irmãs que no momento daquele êxtase, que estão cheios do Espírito Santo de Deus, as pessoas marcham, aí fica aquela pergunta: essa questão do cair na presença de Deus, isso aí realmente tem base bíblica? Né? Não, só cai a pessoa que está possessa, um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele não cai no chão, não pode ser arrebatado. Né? Então, pelo fato de não se haver essa preocupação em se fazer uma sistematização desse pensamento que vai girar em torno dessa pergunta, o que acontece com alguém que entra na presença de Deus, que tem um contato com o Espírito Santo de Deus? Pelo fato de não haver uma preocupação em sistematizar um pensamento, aí vai haver uma discordância, choque de opiniões. Né? Aí o que acontece? Partindo do pressuposto que você é aquela pessoa que, o meu irmão, minha irmã, é uma pessoa que é interessada por esse assunto, o que você pode fazer, já que ninguém até o momento teve essa preocupação em sistematizar um pensamento girando em torno dessa pergunta? O que acontece com uma pessoa que é tomada pelo Espírito Santo de Deus? Né? Você vai ter que apelar. Apelar para quê? Registros históricos e a própria Bíblia Sagrada. Né? E é interessante que no que é concernente a questão da descrição histórica do chamado mover do Espírito Santo no decorrer da história, você vai ver que os historiadores, eles vão, embora não seja um trabalho sistematizado, mas vai haver o quê? O sistematizado que a gente diz é uma questão de se criar vamos usar essa expressão, se criar uma doutrina, né, em torno dessa pergunta. Né? Você vai ver que os registros históricos eles vão nos dar muito respaldo para responder algumas perguntas. Né? Então a gente vai primeiro mostrar aqui um texto bíblico, né, falando a respeito de alguns momentos em que houveram algumas reações físicas diferentes por pessoas que foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus e entraram na presença de Deus. E depois a gente vai estar falando, de forma bem breve, a respeito de algo que está presente nesse livro aqui. Ó. Ele está até com uma capa diferente. Para os irmãos e para as irmãs que já tiveram contato com esse livro no passado, ele tinha outra capa. Né? Eu acho que essa aqui já é a terceira capa. Já. É o livro Heróis da Fé, que foi escrito pelo irmão Orlando Boyer, né? Editado pela ACPAD. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13.
Vamos ler o versículo 2, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Vamos pular aqui para o versículo 13 do capítulo 2, o 12. O 12, ó. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. O que isso quer dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto, ou seja, eles estão tomados por bebida forte, eles estão embriagados, né? Naquele momento do Pentecostes, a reação física dos irmãos e irmãs que foram cheios do Espírito Santo foi uma reação tão diferente, algo que fugiu aos padrões daquele momento, que as pessoas olharam assim e ficaram, poxa, o que é isso aí? Estão tudo ficando doido, então estão tomados por bebida fermentada, né? Daqui você já tira, né, que nesse momento aqui, Atos dos Apóstolos vai dar a entender que naquele primeiro momento, as pessoas que foram cheias do Espírito Santo de Deus, elas foram tomadas por uma reação física diferente, né? Outro momento aqui que é interessante, Apocalipse capítulo 1, 17. Apocalipse 1, 17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. João aqui, ó, na ilha de Patmos, né, quando ele recebe a mensagem do Apocalipse, ele tem uma visão do Cristo glorificado. E naquele momento, o que acontece com ele? Ele cai, ele tomba no chão. Praticamente ele é um tipo de arrebatamento de sentidos, né? Então, o que acontece? Esses dois textos que a gente acabou de ler, um presente no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e esse aqui no capítulo 1 do livro do Apocalipse, versículo 17, vai mostrar duas reações físicas diferentes de pessoas que entraram na presença de Deus, né? Mostrando que acontece alguma coisa, né? Aí a gente vai ler agora um registro histórico que vai falar a respeito do ministério de um pregador chamado George Whitefield, que foi um pregador, né? um pregador inglês que viveu do ano de 1714 até o ano de 1770, né? George Whitefield. Se a gente tivesse enganado com relação à nacionalidade, depois você nos perdoa, viu? Mas é isso mesmo, 1714 até 1770, George Whitefield. A gente vai estar lendo uma parte presente na página 67 do livro Heróis da Fé. É interessante isso aqui, ó. No dia seguinte, em Fort Manor, a concorrência aos cultos dirigidas onde o irmão George Whitefield estava pregando, né, foi tão grande como em Nottingham. O povo ficou tão quebrantado que por todos os lados vi pessoas banhadas em lágrimas. Olha aí, ó. A palavra era mais cortante que espada de dois gumes, e os gritos e gemidos alcançavam o coração mais endurecido. Alguns tinham um semblante pálido, como a palidez de morte. Outros torciam as mãos, cheios de angústia. Ainda outros foram prostrados ao chão, ao passo que outros caíam e eram amparados nos braços de amigos. A maior parte do povo levantava os olhos para os céus, clamando e pedindo misericórdia de Deus, enquanto os contemplava. Só podia pensar em uma coisa, o grande dia. Parecia pessoas acordadas pela última trombeta saindo dos seus túmulos para o juízo. A gente leu a página 67, que fala a respeito da biografia da história de George Whitefield, que está presente no livro Heróis da Fé, editado pela editora CPAD. Então, quando a gente faz assim um trabalho reflexivo a respeito dessas chamadas reações físicas, não é somente fazendo assim, ele está fazendo um trabalho de defesa a questão dos excessos, não. O que a gente está mostrando é que quando o Espírito Santo de Deus ele toca a vida de alguém, alguma coisa acontece. Não? Então, se nós somos crentes em um Deus vivo que se manifesta em um momento de culto, automaticamente nós temos que ser crente em quê? Nas reações físicas, né? Em que algo acontece quando uma pessoa ela é tocada pelo Espírito Santo de Deus. E se Deus permitir, a gente vai estar trazendo outros registros históricos e outros textos bíblicos que falam a respeito, né, dessa questão do Espírito Santo de Deus, do Deus que se move no meio do seu povo e do povo que, a partir do momento que é tocado por essa presença, as reações físicas, elas automaticamente acontecem. E que Deus em Cristo continue abençoando a nossa noite. Amém.